Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, sou da Escola de Kabbalah, Kabbalah Life, e hoje vamos falar de um processo da alma de união. Fica comigo até o fim. Eu estava estudando esse final de semana e li uma história que me chamou bastante a atenção. E é a história de uma pessoa que ela vivia em um reino, e ela não era uma pessoa exatamente muito honesta. Então, o que ela fez? Ela roubou. E o rei descobriu que essa pessoa roubou o reino, roubou alguém do reino. O rei ficou muito chateado e mandou os seus soldados trazerem essa pessoa. Então, os soldados foram, trouxeram essa pessoa na frente do rei. E o rei falou: "O que você fez?" Aí, natural, a pessoa tentou se defender: "Não, eu não fiz nada, isso e aquilo." Falou: "O que você fez?" E a pessoa acabou falando a verdade, que ela roubou por causa disso, por isso, por aquilo, enfim. E o rei trouxe uma sentença para essa pessoa e falou: "Olha, por você ter roubado, você vai ser exemplo para a cidade e você vai ser enforcado em praça pública. Então, estou agendando, o seu enforcamento vai ser daqui a 3 dias e durante esses 3 dias você vai passar o dia todo com a corda no seu pescoço, no meio da praça pública, para ser um exemplo para as pessoas de como não fazer." Tá bom. Então pego essa pessoa, coloco ela em praça pública e ela suplica muito para o rei: "Rei, por favor, me dá um único pedido, um último pedido. Eu só queria me despedir da minha família, só queria dizer tchau, só queria ir até minha família, passar uma noite com eles, por favor." Aí o rei falou: "Eu até posso te conceder isso, mas qual é a garantia que eu tenho que você vai voltar? O que vai acontecer? Qual é a garantia que eu tenho que você vai voltar? Se você fugir, como acontece?" Nisso ele falou: "Não, vai aparecer alguma forma, rei, por favor, por favor." E essa discussão já era em praça pública, em frente ao rei. Nisso passou um amigo dele. E o amigo falou: "Rei, vamos resolver isso. Eu já sei. Eu fico aqui no lugar dele, com a corda no pescoço, sem problema nenhum. Se ele voltar, ele voltou. Se ele não voltar, você me enforca." O rei olhou e falou: "Você tem certeza? Você confia nele a esse ponto? Que ele vai voltar? Senão eu vou ter que matar você." "Não, para mim é amizade acima de tudo. Eu posso ficar com o meu pescoço aqui, se ele não voltar, deixa comigo." "Tá bom." O rei falou: "Olha, sendo assim, eu te libero por 48 horas para você ir e voltar. Se você não voltar em 48 horas, eu vou executar o seu amigo." "Tá bom? Tudo bem, beleza, combinado." Lá foi. Então trocaram as pessoas e lá foi a pessoa que roubou correndo para sua família. Correu, foi até a sua família, passou um dia ótimo, se despedindo, explicou. Ótimo entre aspas, né, com tristeza e tudo isso, mas ok, se despediu. E na volta para a cidade, tudo direitinho, ele estava voltando, mas na volta para a cidade a carroça dele quebrou. E ele não conseguia consertar a carroça, ele não conseguia chegar a tempo. E ele fez esforço para tentar chegar a tempo, correu para um lado, correu para o outro, pediu ajuda. E falou: "Meu Deus, eu vou me atrasar, vão matar meu amigo." Ele começou a correr. Chegou na hora da sentença, o rei chegou e falou: "Olha, falei para você que ele não ia voltar. Ele não voltou e agora você vai ser sentenciado à morte. A gente vai ter que te enforcar." Então, como era o prazo, daqui a um dia vai ser o enforcamento. Então, vai ser você. Enfim, a pessoa chega correndo com 20 minutos de atraso, chega: Hey, eu cheguei, eu me atrasei, minha carroça quebrou, isso aconteceu, eu cheguei, por favor, me coloca na forca." O rei falou: "Tá bom, nada mais justo." Só que a pessoa, amigo dele que estava na forca, falou: "Rei, tem alguma coisa errada, porque eu me comprometi, ele não chegou na hora, ele atrasou, tem um porquê pelo qual ele atrasou, o certo é você me enforcar, não mais enforcar ele. Tem que fazer o combinado." E o rei ficou olhando e o amigo falou: "Não, eu cometi o erro. O certo é me enforcar, tira ele daí. Eu que cometi o erro, eu que roubei, eu já me despedi da minha família, eu atrasei um pouco, mas a morte é minha, a sentença é minha." E o rei ficou olhando a discussão dos dois. E os dois estão implorando para o rei para que eles mesmos sejam mortos. Então, não eu. Um pouco
interessante pensar nessa ideia nos dias de hoje, onde de alguma forma a gente ainda não é tão puro, mas ok. E a discussão vai. O rei falou, chega, já tem uma solução para isso. Chega, tem uma solução para isso. Vocês dois estão livres. Um olhou para o outro e falou, mas como assim, rei? Por que a gente está livre? Vocês dois estão livres, mas por quê? E eu vou explicar uma coisa muito simples, disse o rei. Eu estou percebendo que se eu matar um de vocês, vocês são tão próximos, são tão amigos e são tão unidos que eu vou estar matando os dois. E a sentença que eu dei era para matar uma única pessoa. E eu não posso, então, nesse momento, matar vocês dois. Então, vocês dois estão livres, podem ir. E essa é a história, sabe? E a história não é nenhuma justificativa do que a pessoa fez, deixou de fazer, do roubo ou não roubo, reatividade ou não. Não estou entrando nesse mérito nesse momento. Mas o ponto todo é a gente entender a importância da união. Se a gente entende a estrutura da árvore da vida, as 10 dimensões que são interligadas entre si, essa é a forma como a Cabala explica que a energia passa e a energia interage até chegar no chamado mundo físico, até chegar no nosso dia a dia, na sua manifestação. Para que ela chegue na sua manifestação, tem um caminho a ser percorrido, para que quando chegue no ponto da manifestação, no mundo físico, também chamado de Malhut, a gente possa receber na sua totalidade, de uma forma plena, e não de uma forma intensa e temporária, mas receber de uma forma verdadeira, plena, que seja constantemente equilibrada. E para isso, é importante que haja um processo de união. Um processo de união entre o mundo físico com o mundo espiritual. E é verdade dizer que existem duas formas de união com o mundo espiritual, do mundo físico com o mundo espiritual. Uma delas chamada forma reativa e outra chamada forma proativa. O que a gente gostaria e deveria batalhar constantemente é para criar a união proativa, esse processo de união com o universo de forma proativa. Por quê? Toda vez que a gente cria uma união reativa, que a gente pula o processo, te dá um salto, a gente não passa pelo processo de merecimento, é o que a Cabala chama de um vício. Nós começamos a ficar viciados em uma energia temporária, ao invés de fortalecer a nossa alma, a gente acaba fortalecendo nossos desejos egoístas. E quanto mais a gente fortalece o nosso desejo egoísta, mais separação e mais chance a gente tem, entre aspas, que a morte aconteça. Vamos lembrar que a morte espiritual, não estou falando de uma morte quando a pessoa faz uma passagem desse mundo para o outro. Uma morte, eu estou falando que é um tipo de fim, um caos, uma dor, um sofrimento, quebra alguma coisa, perde-se alguma coisa, termina alguma coisa, isso é chamado de morte. Então a morte, quando ela existe, esse fim, essa interrupção energética quando acontece, é porque o universo está querendo dizer para a gente, pensa na história das duas pessoas que eu acabei de contar para você. O universo está falando, olha, você tem que criar um verdadeiro processo de união, porque se você criar o processo de união, mesmo que você tenha feito ainda de alguma forma um pouquinho errada, você não ia sofrer tanto. Ia ter consequência com certeza, causa e efeito, ação e reação. Vai ter, mas não ia ser dessa forma. Então é muito importante que a gente constantemente se pergunte a seguinte coisa: qual é o nosso propósito? Sabe, eu não sei se você chegou a ler sobre propósito, ou ver aquele filme chamado O Segredo, enfim, que fala bastante de uma lei da atração. E a Cabala entende a lei da atração de uma forma um pouquinho diferente. Eu falei um pouco sobre isso nos últimos vídeos, mas a lei da atração, de que forma ela é enxergada? Então sim, tudo começa com o desejo. Sem dúvida nenhuma tem que ter o desejo. 2, tem que ter o desejo e tem que ter o esforço, uma vez que a gente, eu, você, todos nós, estamos aqui nesse mundo físico para merecer tudo aquilo que a gente recebe. Então sim, o esforço é completamente necessário. Então estamos aqui para passar pelo esforço, para merecer coisas na nossa vida. Só que só desejo e esforço ainda não é suficiente, tem que ter um algo mais. O que é esse algo mais que está faltando? Se perguntar, mas qual é o propósito de tudo isso? Porque imagina, você, eu, a gente tem um propósito de vida, propósito de alma. Então se o propósito diz que a gente tem que ir para lá, a gente vai para o outro lado, a gente se distancia. Isso cria espaço e o espaço cria caos. Então essa história que eu contei do rei para vocês não é a história sobre duas pessoas, mas é uma história para a gente pensar sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Qual o tamanho do meu desejo de me conectar com o plano espiritual? Quanto eu estou disposto, disponível a passar por um certo esforço para ter aquilo que eu tanto desejo? Lembra, não se esquece da pergunta, qual o seu propósito?
e vamos se unir cada vez mais com a nossa alma. Quanto mais unido a gente estiver com a nossa alma, mais light a vida vai ficando, melhor e mais saudável e equilibrada a nossa vida vai ficando. Então, desejo para você uma semana de muita união, de muito desejo, de muito esforço, mas lembra de perguntar sempre, qual o propósito disso? Se você quer saber mais, vem estudar, vem saber mais com a gente. #2018consciente. Boa semana!